Boa tarde, Vaguinho. Acho que a pergunta que qualquer um aqui vai te fazer é: vai com força máxima para o jogo contra o Brusque? Já pensa no Avaí também? Como que tu vai dosar essa situação? Pelo calendário, que é muito rápido, né? E também pelo principal jogo da primeira fase, que é no domingo e não na quarta. Boa tarde. Quando saiu a tabela, nós vimos que a terceira rodada era o Brusque e em seguida é o Clássico. Um clássico, acho que eu já falei isso em coletiva, tanto aqui ou em qualquer lugar, ele é muito importante. E principalmente para a história do clube, mas para os torcedores, que é o patrimônio do clube. Então nós temos que saber respeitar o que é ganhar um clássico. Mas para esse jogo, eu não falo em força máxima, eu falo numa equipe competitiva. Então, quando nós vimos a tabela, a primeira situação em que todos aqui vão entender, e eu acredito que o torcedor também. Nós temos uma equipe experiente, uma equipe que nós fizemos 3 jogos uma semana, quarta-feira passada foi a estreia. Infelizmente, teve que ser na tabela um jogo muito rápido no sábado e trouxe um desgaste grande. E quando nós vimos que a terceira rodada ia ser um campo sintético, e não sabíamos se ia estar pronto ou não, mas eu conheço bem Augusto Bar, conheço como é que ele ficou também com o sintético, trouxemos uma preocupação para a fisiologia, preparação física e para os profissionais que temos aqui. E na conversa foi, dependendo da pontuação, dependendo como tiver o momento, nós vamos entender com os atletas o que nós vamos fazer. E quando nós conseguimos a segunda vitória, a primeira coisa que eu fiz é perguntar para os amigos em Brusque como é o estado do gramado, como que ficou, como que é em relação ao grama natural. E eu recebi de 3 pessoas diferentes o que eles viram no momento e como está. A partir disso, a decisão foi fisiologia, minha e a principal, de cada atleta. Eu conversei individual com cada atleta e nós tomamos a decisão de quem tem condições para um jogo, quem de repente, eu não falo em poupar, mas que nós achamos que de repente não é para jogar esse jogo. Então vão sim ter algumas trocas, existem algumas trocas pontuais que eu quero testar. Quando eu falei na força máxima, quando o Daniel e nós pensamos na equipe e conseguimos contratações, nós ficamos muito felizes porque nós não tínhamos um time, nós tínhamos um elenco. E eu preciso dar oportunidade para alguns que estão buscando passagem, têm treinado bem e a gente precisa ver jogando. Então é uma grande oportunidade. O gramado sintético, a viagem, a situação da pontuação que nós nos encontramos, mas principalmente a oportunidade que eu quero dar para os outros. Então ela vai ficar uma equipe forte, porque esses atletas estão bem, merecendo talvez iniciar uma partida, e ela veio no momento certo, numa viagem desgastante que é, o horário que vai ser, nós vamos na volta, chegar por volta de 4 horas da manhã de quinta-feira, e temos um clássico no domingo. Então tudo isso está sendo pensado, estudado, e eu quero que o torcedor entenda que a equipe que vai entrar é a máxima e nós vamos fazer de tudo para vencer. Vaguinho, são muitas as peças que o Figueirense pode apresentar agora nesse jogo contra o Brusque, mas existem alguns jogadores que necessitam de uma atenção um pouco mais especial, principalmente os que chegam já de lesões que foram muito graves, né? Como por exemplo é o caso do Jorginho e do Dudu. Esses atletas, o Jorginho e o Dudu, podem ser realmente poupados por conta desse gramado, como você estava falando? Quando nós iniciamos o tratamento com o Dudu, eu mesmo fui o primeiro que disse que talvez ele ia ter tempo e nós tínhamos que ter paciência com ele. Ele adiantou a maneira em que ele correspondeu ao tratamento que foi feito aqui. Ele teve uma oportunidade até de entrar numa partida agora, mas para o sintético nós já sabíamos que ele não ia. Então o Dudu não vai para Brusque. Eu falei Dudu? Jorginho. O Dudu, nós vamos ver agora uma situação de levá-lo e no momento do aquecimento, uma adaptação, ver o gramado, ver se de repente como ele se sente. Porque não adianta assim, o médico dar um parecer, eu dar um parecer, e o atleta, e o ser humano, ele não ficar confortável. Então o Dudu, como alguns outros, nós vamos ver no aquecimento se ele tem condições de jogar ou não. Mas o Jorginho, nós já tínhamos a programação que ele ia ficar fazendo trabalho na semana aqui. Então o Jorginho não vai. Vaguinho, boa tarde. Carlos do canal Figueiraço. O Figueirense vem de 2 vitórias importantes em sequência, uma diante de Joinville fora de casa e outra dentro de casa diante do Marcílio Dias. Na sua visão, o que tem sido determinante para esse bom início do Figueirense e como manter esse nível no decorrer da competição? O determinante é o trabalho que está sendo feito desde a Copa Santa Catarina. Desde o momento em que nós iniciamos o trabalho, e principalmente o dia a dia,
do Figueirense com todos os profissionais vem sendo assim, de estudo, de conversas, de ações. O que eu falo disso? Vamos fazer um planejamento como vai ser a pré-temporada. Vamos fazer um planejamento como vão ser os jogos iniciais. Então, essa é a resposta que eu dei anteriormente, quando nós vimos a tabela. O que nós poderíamos fazer, que atletas nós temos e como fazer. Então, o que está prevalecendo nas vitórias é o conjunto de trabalho dentro do clube, com todas as partes, todos os profissionais participantes. Todo a gente discute, a gente conversa, vê o que é melhor, mas eu vou repetir, o principal é o atleta. Aí nós damos a liberdade de ouvi-los, pela experiência que eles têm, e de entender o que é melhor para o grupo e não para ele. Então, diante disso, o resultado aparece. Fica leve, fica um ambiente bom, fica de confiança, de transparência, e o ser humano, que é o atleta, ele acaba entendendo. E ele se dá o máximo para corresponder, porque ele vê que não tem sacanagem, não tem nada, e todo mundo querendo o mesmo objetivo. Fazer com que chegue em primeira colocação agora nessa chave, e depois o mata-mata esteja todos prontos. Vaguinho, pelas informações que tu colheu lá do gramado, pelo que tu Sim. conhece, o que dá para esperar, o que interfere de fato na prática, o jogo mais rápido, o que dificulta, como é que tu tem preparado o teu time de olho nesse aspecto? Para você ter um bom gramado sintético, precisa ter uma base boa, né? E eles não tiveram tempo para arrumar uma base como deveria. Eu estou falando de uma base de concreto, uma base que vem antes de colocação de grama. Então, muitas das vezes, ele pode ficar um pouco irregular. E com a pressa de iniciar, porque teve que ter a troca, eles não tiveram tempo hábil ainda e não chegou ainda a cortiça e as borrachinhas. Então, ainda falta cortiça e borrachinha. Então, tem partes do campo que tem, e quando molha, ela fica muito rápida, e tem outras partes que ela está segurando. Então, ela não está coesa ainda. Daqui a pouco vai ser acertado, vai estar um gramado, acredito que muito bom. Mas, para esse início, ainda ele não está completo. Então, por tudo que eu vi, nós temos que ter restrições e entender o que é o momento nosso. Se hoje fosse um mata-mata, um jogo decisivo, é lógico que nós íamos repensar. Mas é uma situação que hoje nós podemos, e principalmente dar oportunidade para quem está treinando bem. Então, é a grande oportunidade nossa. Mas sobre o gramado, ele não está ruim, mas ele não está ainda como ele deve ficar. Vaguinho, boa tarde. É claro que é muito mais fácil corrigir os erros das partidas com vitórias, né? Os jogadores até têm falado isso na saída de campo. E eu gostaria que você falasse como é que tem sido essa conversa com os atletas também com relação à evolução do teu time dentro de campo, com o que foi com relação na temporada passada, né? Você teve alguns remanescentes, teve as chegadas também. Dá para dizer hoje que o Vaguinho, não só pelos resultados, pelas 2 vitórias dos 2 jogos, mas pelo futebol que o Figueirense vem praticando, você está contente com o teu time hoje? O que tu acha que pode também melhorar para essa partida diante do Brusque? Estou muito feliz, eu não estou contente, estou muito feliz. Qual equipe do Campeonato Catarinense que tem 2 vitórias? Então, nós estamos no mesmo nível, está todo mundo começando, está todo mundo com a preparação, que alguns menos dias, outros mais dias, mas numa situação de equilíbrio que todo mundo conhece o Campeonato Catarinense. Ele é dificílimo. Então, conseguir a maneira que foi, ele traz para nós, para o momento de início, uma tranquilidade de pontuação. Mas a todo instante nós não nos empolgamos com isso. A gente vê o dia a dia e entende o que precisa melhorar, o que está faltando. Início de competição oscila muito ainda. Às vezes oscila de um jogo para outro. Às vezes oscila dentro da partida. E nesse jogo com o Marcílio, nós oscilamos dentro da partida. Nós iniciamos bem, depois caímos muito. O Marcílio tomou conta do jogo com posse de bola. E o nosso goleiro foi o melhor homem em campo, fazendo algumas defesas. Mas não que nós jogamos mal. Nós tivemos algumas situações boas dentro do jogo. Tanto é que o gol foi trabalhado de uma maneira muito honrosa e boa. Fizemos gol aos 30 minutos com o Felipe Augusto. Dos 30 minutos até os 50, porque ele deu 5, foram 20 minutos, nenhuma vez mais o Marcílio chegou no nosso gol. E nós tivemos a oportunidade que o Felipe Augusto lança o Reift, ele domina, tenta driblar e perdeu o gol. Então nós tivemos a oportunidade de fazer o segundo e o Marcílio nenhuma mais em relação ao nosso. E as situações em que o Igor fez defesa, bem colocado, um chute de longe que bateu nas costas do Arthur e desviou, e outro que o Arthur cabeceou contra. Então foram algumas situações provocadas por nós. E não com uma situação que o Marcílio nos envolveu. A primeira defesa do Igor, o lateral esquerdo do Marcílio, ele não olhou para coisar. Ele colocou a bola na área, só que acertou o Zé Eduardo. O Zé dominou, saiu na cara, chutou e o Igor pegou. Mas não foi uma jogada trabalhada que achou uma brecha na nossa defesa, mas ele chegou no nosso gol. Mas o Igor estava presente. Então isso faz com que na reflexão, no estudo do jogo,
no compacto para os atletas que foi ontem, nós possamos a todo momento mostrar para eles o que pode melhorar, que não foi tão mal, o que nós fizemos de assertivo e o que nós estamos melhorando a cada jogo. Então, eu estou muito feliz com os resultados e principalmente com o entendimento dos atletas. Dá para adiantar quem treinou bem essa última semana? Não treinamos ainda, né, Carlos? Mas eu sei qual foi a tua pergunta. Dá para adiantar que talvez os 2 zagueiros não devam jogar, pela estrutura mesmo física de cada um. O Arthur sentiu a lesão, o Arthur foi um entorse do joelho, então vai ser dia a dia. Pode ser que contra o Avaí ele joga, pode ser que não, vai depender dele, né? É uma lesão que depende de cada ser humano, qual vai ser a resposta. E talvez ali também no meio campo e na frente, nós devemos fazer algumas mudanças para que a gente possa testar uma outra maneira de jogar, que de repente pode, no futuro, ser muito bom para nós. Mas em nomes ainda, nós vamos testar agora, porque nós não treinamos. E o treino vai ser agora. Não vou deixar vocês verem o treino, não vou adiantar porque eu vou definir no treino, mas se tivesse um espaço eu falaria para vocês. Amanhã talvez eu falaria a escalação, mas hoje, infelizmente, eu não vou conseguir dar. Vaguinho, eu queria perguntar para ti sobre um nome específico. Em todos os 2 jogos que o Figueira já participou, contra o Joinville e contra o Marcílio, o nome dele aparece frequentemente na coletiva contigo, sobre o Jean Mangabeira. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância de um atleta desse para esse jogo específico, já pelo conhecimento que ele tem, tanto do Brusque quanto também do gramado sintético, já que ele atuou lá na temporada passada. Quando apareceu o nome do Jean Mangabeira, que o Daniel, nós nos conversamos, é um nome que acabou de disputar uma Série C e fez uma grande campanha. O Brusque não subiu por último lance de um pênalti que houve. E ele jogou todas as partidas. Então é uma peça importantíssima. E o principal para mim é que nós já trabalhamos juntos. Eu coloquei ele para jogar no Criciúma. Então eu sei bem das qualidades, a situação dele, quem é ele, como jogar, como fazer ele melhorar. Então na hora, quando concluiu, nós 2 ficamos muito contentes. Eu e o Daniel, pela maneira que ele conduziu, e eu por ter mais uma peça boa de meio campo. Nós já tínhamos 3 que eu gosto muito, que estão iniciando, que é o Flávio, o Rafinha, a Rainan, um Breno de uma recuperação, e ele que vem com essa experiência, com uma pegada e com uma característica diferente. Então nós temos hoje um grupo de jogadores muito bons, e o Mangabeira deve iniciar jogando essa partida por todo o sentido, pela maneira que ele correspondeu na entrada no intervalo, para ver ele iniciar jogando como ele se encontra, como que ele vai com outro atleta, como que o meio-campo fica. Então é uma grande oportunidade para ele. Vaguinho, mesmo com 100% de aproveitamento, os atletas têm ressaltado a importância de manter os pés no chão. Sim. Né? Como que os atletas têm lidado com esse bom início e, na sua visão, o que você acha que ainda pode ser feito de ajuste nesse elenco no decorrer do campeonato? O que eles estão dando entrevista, e eu também, não é da boca para fora. É o que nós comentamos, que nós falamos, que nós sentimos e treinamos. Nós sabemos dar melhor o que precisa, quais são os acertos. É o início de competição, queremos melhorar mais. Todas as equipes agora começam a melhorar fisicamente, entrosar a equipe, melhorar os passes, melhorar tudo. Nós também. Então agora é o momento. Então nós temos que aperfeiçoar, então, Alberto, o que podemos melhorar individual, cada atleta. Então, por isso que eles estão falando nas entrevistas. Por isso que eles entendem do que é a melhora, nós também entendemos, e o Figueirense está num caminho muito bom. O problema é assim, quando você olha uma tabela e você vê os jogos, depende de como vai ser os resultados. Os resultados agora, como nós vencemos 2, a tabela ela fica normal. Mas para alguns outros que infelizmente não venceram, a tabela fica muito difícil. A cada jogo agora complica. É pressão individual, pressão da imprensa, pressão dentro, pressão do treinador, pressão de uma diretoria. Aí fica ruim. Então agora, da maneira que nós estamos, nós não vamos relaxar, nós queremos mais, mas nós podemos produzir com uma tranquilidade, não de relaxamento, mas tranquilidade de realmente mostrar o erro a cada um e aceitar. Porque tem hora que você fala com o ser humano, com o atleta, ele não aceita, ele não enxerga. E quando você mostra, pontua, é sinceridade, é transparente, ele aceita e vai melhorar. Então, por isso que eu acho que o Figueirense está no caminho certo.